Vídeo documentário Belford Roxo, um olhar para o futuro. Lei Aldir Blanc. Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Belford Roxo, Secretaria de Cultura. Belford Roxo, o sentimento faz sonhar. Uma vez que observamos a origem, a história, é vital analisarmos o hoje e com o cuidado de olharmos por diferentes ângulos e assim entendermos as faces do momento atual para, de forma consciente, participarmos da escrita do futuro. Quero ver o amanhã sorrir pra quem pisar nesse chão. Vou levantar essa bandeira. A tônica principal que norteou e norteia nossas pesquisas e perguntas aos nossos entrevistados desde 2015, em nosso projeto audiovisual Daqui para Frente, Baixada Fluminense, é a interrogação: o que um lugar, seja uma cidade, um município, uma região, precisa fazer, realizar para atingir uma boa qualidade de vida para a sua população? E uma vez que essa qualidade seja atingida, o que é necessário para mantê-la? É com essa essência que damos o ponto de partida e a direção deste projeto cultural, audiovisual, Belford Roxo, um olhar para o futuro. Primeiro é pensar um pouco da importância de falar de uma história da cidade de Belford Roxo a partir de uma perspectiva de futuro, né? Isso é uma ideia de afrofuturismo que está muito marcado na ideia, por exemplo, de um adinkra muito famoso, um adinkra africano muito famoso, que é a Sankofa, né? Que é uma perspectiva filosófica de um pássaro, né, que está beijando ou bicando o seu próprio rabo, formando uma figura única, né, um ciclo, quase que uma roda, né, circular. Essa era a ideia de Sankofa, que é basicamente isso, é olhar o passado para você, de fato, ter um conhecimento sobre o futuro. Pesquiso há muito tempo a história da Baixada Fluminense. E ao pensar Baixada Fluminense, ela nos apresenta muitos desafios. Pensando, por exemplo, o período antes da chegada dos portugueses, nós vamos ter que pensar esse mundo sambaquiano, os primeiros habitantes, primeiros caçadores, coletores, pescadores, que nem aldeia possuíam. Os sambaqueiros eram os primeiros seres humanos que nós temos conhecimento, que viveram, né, que viveram nesse território aqui do Rio de Janeiro, do litoral do Brasil. Então, por exemplo, a gente está aqui no Museu Vivo de São Bento e a gente tem um sambaqui aqui no nosso território de 4.000 anos antes do presente, né? Mas a gente tem, por exemplo, sambaquis, por exemplo, ali na região do Rio Meriti, que data de aproximadamente 5.000 anos do presente, né? 7.000 anos em alguns casos, né? E quem são esses sambaqueiros? Os primeiros seres humanos que ocuparam o território no entorno da Baía da Guanabara e as margens dos nossos rios, né? As margens do rio Meriti, as margens do rio Sarapuí, as margens do rio Iguaçu. Coletavam os mexilhões, se alimentavam e a casca, né, dos mexilhões, a parte externa mais dura, as conchas, eles iam jogando e iam fazendo montes. E daí vem a ideia, inclusive, de sambaqui e de sambaqueira. Sambaqui em Tupi-Guarani quer dizer um monte de conchas, né? E aí eles usavam essas conchas, esses montes de conchas, para demarcar território, né, para se proteger como referência e depois também para sepultar seus mortos, né? E posteriormente a chegada dos tupis, com aquela potência do norte, né, grandes guerreiros, agricultores, que formaram aldeamentos gigantescos, né, com mais de 1.000 habitantes. Se há seres humanos, a história, né, da Baixada Fluminense e a história de Belford Roxo é uma história muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Mas o fato é que os tupinambás, eles estavam aqui aproximadamente há 1.000 anos antes da chegada dos portugueses, por volta do ano 500. E quando nós temos a chegada dos portugueses, ou a invasão dos portugueses no território tupinambá, nós vamos começar a ver um outro ordenamento, ainda que seguindo o curso dos rios. Então, por exemplo, Belford Roxo
está situado na Bacia do Iguaçu. A Bacia do Iguaçu, ela também está aqui dentro do município de Duque de Caxias. 58% do município de Caxias faz parte da Bacia do Iguaçu. Mas também Nova Iguaçu também faz parte, né? Queimados. Então você tem 5 municípios da Baixada que estão situados na Bacia do Iguaçu, por exemplo. No território de Belfor Roxo, nós tivemos uma aldeia chamada Aldeia Jacutinga. Mas a Aldeia Jacutinga ela vai pegar também o 1º distrito de Duque de Caxias, por exemplo. Vai pegar Mesquita, vai pegar o centro de Nova Iguaçu. Nós vamos pensar numa outro aldeamento, que é o aldeamento Sarapuí. Ele vai pegar Caxias, ele vai pegar Belfor Roxo. Então, esses aldeamentos, eles não estavam instituídos a partir de uma lógica de administração local, né, municipal, que não existia. Então, eles são regionalistas. A gente vai pensar, por exemplo, os tucanos, que estavam na Serra do Tinguá, eles estavam circulando por Nova Iguaçu, por Belfor Roxo, por Duque de Caxias, né? Um outro elemento importante que a gente não pode perder de vista, no que se refere à história de Belfor Roxo, já é o período do século XIX, quando nós temos aí já o café, o início das primeiras ferrovias. E uma das ferrovias, ela é fundamental, que é a Ferrovia Rio do Ouro. Ela é conhecida também como a Ferrovia das Águas. Ela foi instituída pelo governo imperial no século XIX, 1876. Agora, pasmem, essa ferrovia, ela vai circundar a Serra do Tinguá, né, esse maciço da Serra do Mar, para captar água, construir dutos e reservatório de água para abastecer a corte do Rio de Janeiro. E ela vai atravessar Xerém, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Olha, então é interessantíssimo. Como eu posso contar a história de Belfor Roxo, ou de Nova Iguaçu, ou de Duque de Caxias, sem pensar nessa questão regionalista, sem pensar esse termo Baixada Fluminense? Isso vem lá atrás, com os sambaqueiros, que tem a fusão com os tupinambás, que depois chegam portugueses, mas chegam principalmente muitos africanos. Depois tem a população já de famílias negras, né, nascidas no Brasil. Depois tem os nordestinos que chegam. E aí você tem a formação, vai tendo o processo de formação da população e da sociedade, que vai virar a sociedade belforroxense depois, né? Que é no distrito de Belfor Roxo ali, que depois vai virar município, né? E aí você tem, aí por volta dos anos 20, dos anos 30, aquela típico território periférico do que é o Brasil dos anos 30, que é um Brasil que está lutando para se afastar desse passado agrário, campesino, agrícola e se apresentar para um presente, um futuro industrial, comercial, urbano. A estação de trem era esse marco tecnológico, industrial, comercial, urbano, né? Por isso que os distritos começam a girar em torno dessa estação. E é interessante porque essa água, essa ferrovia, essa obra, né? Ela foi projetada por um engenheiro chamado Paulo de Fronten, que é famoso, né? Tem vários marcos patrimoniais chamado Paulo de Fronten no estado do Rio de Janeiro, né? Teve uma breve participação dos irmãos Rebouças e tem a presença significativa de um engenheiro maranhense chamado Raimundo Teixeira Belfor Roxo. Eu quero chamar a atenção do Rio Iguaçu, que Belfor Roxo está nas margens do Rio Iguaçu, né? Um dos principais rios do município. E nas margens desse rio nós temos os principais sítios arqueológicos, né? Tanto de população sambaquiana, os primeiros habitantes, caçadores e coletores, quanto de tupis, mas também de muitas fazendas coloniais. Então, eu tenho que integrar, eu tenho que pensar o que me permite compreender o movimento do homem no tempo. E todos esses homens e mulheres constituíram o que hoje é Belfor Roxo.
né? Então, é o passado, nós carregamos o passado está em nós, querendo a gente ou não. Quando você que nasceu em Belfor Roxo, o Belfor Roxo já estava instituído, né? Então, alguém construiu esse território. Você é herdeiro daqueles que te antecederam, assim como você vai estar deixando suas pegadas no Belfor Roxo de hoje para as futuras gerações. Nós precisamos olhar para o nosso passado para que, de fato, nós possamos apontar para um futuro mais rico, mais corajoso e principalmente com mais desenvolvimento. O Brasil, até o final do século XIX, ele era uma grande fazenda de café, foi um dos últimos países a abandonar a escravidão. E depois, no correr do século XX, quer dizer, principalmente a partir de 1930, ele se urbaniza numa velocidade absurda, se industrializa, né? Mas sem, quer dizer, políticas metropolitanas mais organizadas, mais articuladas. E assim a Baixada cresceu, quer dizer, sem nenhum planejamento, sem nenhuma obra e política de infraestrutura mais consistente. Como o bem-estar, a cultura, o meio ambiente, a educação, a capacitação, ciência, tecnologia, investimentos na geração de emprego, renda e negócios podem contribuir na qualidade de vida. A gente tem que tentar entender de uma forma geral como que os vários setores, né, da sociedade podem trabalhar integradamente para a valorização da cultura. Mas como assim, né? Como trabalhar esses setores? A gente pode conciliar a questão do meio ambiente, a questão da tecnologia, as ciências de uma forma geral, que misturadas com a história, com a arte, a gente consegue trabalhar tudo isso, transformando a sociedade de uma forma geral, gerando renda, gerando emprego, capacitando novos profissionais para essas áreas e outras áreas. Mas é possível criar interseção desses eixos? Sim, é possível. A sociedade melhora quando busca informações sobre o que é de fato importante. O grande desafio é levar esse interesse a uma parcela maior da sociedade. Gostaria de dividir com vocês assim, algumas reflexões que me fazem hoje pensar sobre as cidades de uma maneira um pouco mais aberta e um pouco mais ampla. Uma delas, que é até de autoria de uma pessoa que pensa a cidade bastante, é um autor, um pesquisador chamado Ricardo Sennett, que ele diz que tem duas dimensões na cidade muito importantes e que interagem muito entre si. O que ele chama da parte física concreta, la ville, e aquilo que diz respeito à cidadania, as relações entre as pessoas, né, a vida realmente como ela é, que ele chama de la cité. E ele entende que a cidade é formada por esses dois conjuntos, um físico, territorial, concreto, os prédios, os edifícios, as ruas, as avenidas, e outro, as funções, as pessoas, as atividades que as pessoas desenvolvem, a cultura, a arte, a educação, a produção, o comércio, né, todas essas atividades que acontecem nesse território físico chamado la ville. Então, essa distinção é interessante, porque quando a gente olha qualquer cidade, e no caso específico, quando a gente olha para Belfor Roxo, uma cidade da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio, né, com mais de 500 mil de habitantes, uma capital europeia de porte médio, né, a gente olha para diante dizendo o que precisa ser feito, o que pode ser feito para que ela, de fato, se transforme e consiga oferecer uma qualidade de vida melhor, uma possibilidade de inclusão maior dos seus cidadãos naquilo que ela pode vir a oferecer em termos de serviços, em termos de perspectiva de vida, em termos mesmo de condições de habitabilidade e etc. Então, olhando para Belfor Roxo, eu diria que a gente tem que olhar com esses dois olhares. Olhar físico-territorial sobre os aspectos concretos, edificados da cidade, e olhar também para esses aspectos, eu diria, sociais, culturais, comportamentais, que fazem a cidade acontecer. E nos dois campos, a gente tem muitos desafios a vencer. Um desenvolvimento pleno e na sustentabilidade desse desenvolvimento
se você não implementar, por exemplo, a coleta seletiva. Mas primeiro você tem que se estruturar para receber aquele lixo, né, aquele resíduo de forma separada, para que ele possa ser reprocessado na indústria de reciclagem e voltar ao mercado. Então, para atender essa demanda, a gente teria que ter aterro sanitário bem preparado, teria que ter base para fazer a triagem de todo esse resíduo sólido separado, para que possa, de acordo com a classificação de cada um, ser inserido na indústria de processamento. É certo que o município, sobretudo o município de Belford Roxo, não tem condição de tocar sozinho um projeto de coleta seletiva sem a ajuda do governo do estado e do governo federal. Nós precisamos de um New Deal para a Baixada Fluminense. O que é o New Deal? O New Deal é um programa que teve nos Estados Unidos, quando ele estava em depressão, de um programa de investimentos articulado, integrado em infraestrutura, né? Água, esgoto, telecomunicações, energia elétrica, acesso, né? E a periferia, a Baixada Fluminense precisa disso. A Baixada Fluminense até hoje ela tem muito pouca atividade industrial, muito pouca atividade econômica, mas para que as empresas venham a se instalar lá precisa de infraestrutura. Então é necessário que as prefeituras da Baixada, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, junto com recursos internacionais que existem, né, investam nesse grande programa de infraestrutura, não só para atrair atividade produtiva, como para melhorar a qualidade da população, e a população tem mais oportunidade de morar na Baixada e também trabalhar na Baixada. A Baixada também tem muitas áreas verdes, por isso que a gente fala em New Deal verde, quer dizer, preservando essas áreas verdes, e com isso, quer dizer, diminuindo a desigualdade. Precisamos preservar, né, alguns pontos que ainda existem no município de Belford Roxo, ampliar até esses pontos de preservação do verde, que é necessário. Então, a gente precisa ter ações que venham de encontro a promover um equilíbrio dentro do município. E eu estou cada vez mais crente de que também precisamos olhar com muita atenção esse outro lado da La Cité, né? Como disse o autor lá, Ricardo Senner, que é olhar para as questões comportamentais, a questão de como é que as pessoas fazem a cidade acontecer. E aí os aspectos educacionais, comportamentais, das posturas, do comportamento das pessoas no espaço público, a relação dela, a relação entre os delas, né, nos espaços de encontro entre os cidadãos, né. Eu acho isso muito importante e isso não é necessariamente tão distante. É resultado de uma atitude que vem do nível de educação, da escolaridade, do nível, né, de ensinamentos que as crianças, que as pessoas puderam receber e que faz com que elas tenham essa atitude mais respeitosa, um comportamento mais civilizado em relação ao outro. A Baixada Fluminense é uma região de um pouco mais ou muito mais de 4 milhões de habitantes, tem aproximadamente, se a gente contar direitinho, aí uns 9 teatros. Baixada Fluminense toda, essa com mais de 4 milhões de habitantes. Eu digo 8 ou 9 teatros, contando com Sesc, contando com SESI, mas público, a gente tem aproximadamente aí 4, 5, e nenhum deles funcionando. E o bairro da Gávea, só a Gávea, aquele bairrozinho dentro do Rio de Janeiro, também tem aproximadamente 8 teatros. É um distanciamento grande. O não ter equipamento para você poder se apresentar, né? Não gerar possibilidades de cultura, de comércio, de mercado de trabalho para a cidade é muito complicado. Eu acho que falta também sensibilidade para poder discutir aquilo que se produz e reconhecer a produção da cidade como uma forma de produção criativa, né? de mercado, de produção, de empreendedorismo cultural. Eu tenho que ir para o Rio, porque é lá que tem teatro, é lá que eu posso fazer uma apresentação artística, porque não tem um equipamento para poder me apresentar dentro de uma cidade. Por que as cidades não pensam na arrecadação, o quanto que é gerado voltado para a cultura?
e como isso pode voltar como impostos para a própria cidade. Imagina também como é que é o Festival de Gramado, como é que Gramado para um festival só de cinema, em que as pessoas, todos do Brasil está de fora, vão lá para poder assistir os filmes, para poderem ser homenageados, para poder saber quais são as novas produções, os novos lançamentos. E aí no campo do turismo, no campo do entretenimento, no campo da cultura, enfim, é um leque de oportunidades que podem ocorrer no campo agora também da informática, né? A chegada aí dessas novas tecnologias e oferecendo oportunidades nesse campo, né? Que são fantásticas e que gostam de estar, precisam de estar próximas às cidades para poder fazer com que seus aplicativos, as startups, né, possam oferecer aplicativos que no fundo são todos para quê? Para melhorar esses serviços urbanos. Então, é preciso também olhar para os serviços que a cidade produz ou pode produzir na atividade comercial e outras, como alavancas importantes do desenvolvimento. E, em especial, essa questão do turismo e do entretenimento. O turismo, quer dizer, todos nós, hoje, há pouco tempo, a gente tem visto aí, todos temos assistido alguns países, né, o Emirados Árabes já adotou, e a Inglaterra está estudando profundamente para adotar a semana de 4 dias úteis, com 3 dias de fim de semana, sexta, sábado e domingo. Dubai já está funcionando assim. Então, são iniciativas por conta também do que a gente aprendeu com a pandemia, o potencial que o home office ofereceu, o que o e-commerce está oferecendo, né? Que essa compra pela internet, entrega em casa, essas mudanças todas estão afetando a economia e certamente vão mexer muito, a gente vai ter mais tempo livre, todos nós, mais tempo em que a gente vai ter que preencher com o quê? Com esporte, com entretenimento, com atividades turísticas, né, de lazer. Então, nesse aspecto, aqui na região, o turismo natural, relativo às áreas verdes que a gente conseguiu preservar, né, são potenciais muito importantes e que podem gerar muitos empregos, muitas iniciativas de instituir empresas, atividades correlatas a esse ramo do negócio, né? E juntando a isso o entretenimento, a cultura, a gente tem um espaço de crescer muito grande nisso e acho que as nossas cidades, e Belfor Roxo não fica fora dessa percepção, tem muito o que fazer nesse campo e esse campo tem uma contribuição muito importante naquilo que a gente conversava anteriormente, que é no aspecto não tangível da cidade, mas que no fundo faz com que a cidade se transforme. A cultura e o turismo são veículos de comunicação, ferramentas nas transformações sociais, na preservação ambiental e histórica. Mas talvez você questione, turismo na Baixada e em Belfor Roxo? Sim, o turismo pode acontecer aqui ou em qualquer lugar. A cadeia produtiva do turismo é muito maior do que a gente consegue mensurar. E as atividades turísticas, elas são das mais variadas formas. Atividades no meio ambiente, atividade na praia, atividade de trilha, de negócios, de esportes, tudo isso são atividades turísticas. O turismo, ele precisa olhar para o seu morador do local. A nossa preocupação maior é essa. E as cidades precisam ser boas, estar bem preparadas, primeiramente para quem vive nelas. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar a questão do externo, do público externo, para conhecer esses nossos locais. Belfor Roxo possui alguns patrimônios culturais e históricos interessantes. A Bica da Mulata, uma aquisição feita por Dom Pedro II, encomendada de uma fundição na França. Temos as ruínas da Fazenda do Brejo e a Fazenda Boa Esperança. Essas fazendas são de propriedades privadas. Em Belfor Roxo localiza-se o IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, situado no bairro Santa Teresa, também conhecido como Calundu. Outro espaço que destaca-se em Belfor Roxo é o Centro Cultural Donana, famoso pelas artes e em especial a música. Na ilustração estamos vendo fotos gentilmente cedidas pelo artista plástico e artesão belforrochense Luiz Silfer.
Aproveitando a menção, vale citar que Belfor Roxo possui muitos talentos em vários segmentos artísticos. Destacamos também a iniciativa que a direção da Igreja Belfor Roxo criou e ilustra este panorama. Construíram réplicas de peças da história do Egito, da bomba atômica de Hiroshima, em demonstração das consequências da guerra. E peças originais de indígenas amazonenses. Temos potenciais naturais como o Morro no bairro Vona, com vocação para mirante. Não existe cidade sem cultura e cultura sem cidade. A diferença é que quando a gente investe em cultura, quando a gente tem um aparelho de cultura, que a gente pode levar uma criança para estudar, que a gente pode levar alguém para assistir um espetáculo, a diferença é que a gente movimenta o setor social, a gente movimenta toda uma sociedade. A gente transforma vidas assistindo o espetáculo, a gente transforma vidas estudando arte, estudando as culturas, entendendo as culturas. A cultura é territorial porque na minha rua eu gosto de rodar peão, mas na rua do meu primo ele gosta de jogar bola de gude. Isso é cultura. E na outra rua faz circo, na outra rua faz teatro. Mas todas essas culturas se comunicam. Isso é importante entender. Se a gente tem cultura, desde berço, a gente ensina o cara a produzir cultura, a produzir culturas, você faz com que o país ganhe mão de obra diversa. Isso é um direito constitucional, né? A Constituição garante à pessoa o direito à cultura, à arte e ao conhecimento. Então, tem que se fazer valer aquilo que a Constituição está dizendo. Não estou falando de nada que é excepcional. Ninguém sabe o quanto esse cara que faz cultura estudou e necessitou de aperfeiçoamento e cursos, né, investimento, para que o trabalho dele se tornasse profissional. Então vamos lá. Ah, Rafael, se tornou profissional. Ele tem uma equipe, cara. A cultura não é o Cidade Negra, né, que está o Tony Garrido no centro do palco. São centenas de caras fazendo ali a luz dele, fazendo som, fazendo operação. A gente tem essa necessidade, essa obrigação de buscar esses novos talentos e fazer com que eles sejam aflorados, para que a gente tenha uma valorização melhor da nossa região, da nossa cidade, da nossa população de uma forma geral. As crianças estão aí. Como referência, ela tem aquele cara que tem um tênis bacana, ela tem aquele cara que anda com 2 armas na cintura, ela tem aquele cara que anda com um cordão dourado, que pega um montão de mulher. É a referência que as crianças têm hoje em dia. E a gente vai conseguir mudar esse quadro com a educação e com a cultura. Para isso, a gente precisa de escolas de arte, a gente precisa de aparelhos culturais, a gente precisa de uma gama de coisas. E para começar, a gente precisa conversar. Não há crescimento, não há desenvolvimento sociológico sem a união da cultura. A cultura, eu acho que ela transforma, ela descobre. Essa transformação, ela não é só no Brasil. Você consegue alcançar fora do Brasil também. Como nós tivemos pessoas de fora do Brasil desfilando na nossa escola. Então isso é muito bom, é transformador para o município. E queria falar assim, um pouco da Inocente em relação à comunidade, à nossa cultura. É o maior polo cultural do nosso município. Eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte dessa família. Inclusive a minha feijoada também foi premiada pela Lei Aldir Blanc. É uma feijoada que eu junto vários amigos, várias pessoas e nos tornamos família, né? Somos família e participamos de uma tarde inteira de alegria e de felicidade dentro da cultura do nosso município. E do ponto de vista do comportamento, da ação do cidadão sobre esse ambiente construído, eu acredito também que a gente tem recursos, o recurso do Fundeb, do Fundo de Educação, as escolas. A gente precisa muito mexer nesse campo, mexendo nos currículos, fazendo com que se estude mais o território, porque também quem não conhece a riqueza do seu território, as características de onde vive, ou tem para com ele uma relação ruim, sem afetividade, não vai cuidar. Então é preciso construir essa afetividade, essa relação de pertencimento maior com a cidade, conhecer. Quem não conhece não ama.
Você não pode amar o que você não conhece. Então, é na escola que se aprende, né? Eu acho, por exemplo, que eu, na época que estudava no ginásio, não sei, já esqueci quando, né? A gente aprendia os afluentes do rio Amazonas. Claro que é importante, mas é muito mais importante saber os afluentes do rio Botas, do rio Iguaçu, como é que funciona essa bacia hidrográfica, para onde vão os dejetos que eu produzo, né? E que cuidados eles têm. A gente tem responsabilidade. E a gente precisa ter essa consciência quais são os impactos que as nossas atitudes, nosso comportamento gera no ambiente que a gente convive, na vizinhança com que a gente compartilha o mesmo espaço de convivência nas atividades cotidianas da vida. Então é muito importante que os nossos gestores públicos entendam isso. Se reúnam com a população, se reúnam com os artistas locais para conversar, trocar ideias sobre qual a possibilidade de mudança social através da cultura, através da educação. Eu costumo dizer que a educação ela abre uma janela para o futuro, mas a cultura ela abre a porta, ela te leva. É a cultura que leva a educação, que leva tudo isso, leva toda essa comunicação. E para encerrar, assim, eu diria que o que mais talvez choque as pessoas. Por exemplo, não sei se todos sabem, mas morre mais gente no Brasil provocada por acidente de automóvel do que por arma de fogo. A velocidade operacional nas cidades tem que ser reduzida. O mundo inteiro está trabalhando assim. Tem lugares no mundo em que as áreas centrais da cidade estão vedadas aos automóveis. E a velocidade de 30 a 40 km por hora, no máximo, para circular dentro da cidade, é o que a gente deve perseguir, no interior da cidade. Nas autoestradas, nas rodovias, aí é outro padrão. Então, se a gente entender que temos que fazer com que a cidade permita que o pedestre, o ciclista, o idoso, a pessoa empurrando o carrinho do bebê, as crianças indo para a escola, possam ir em segurança absoluta, com tranquilidade absoluta, porque a cidade é feita para eles, a cidade tem eles como prioridade. Isso não requer necessariamente dinheiro. A educação, a cultura, a saúde pública são áreas que têm um papel muito importante na construção de uma qualidade de vida melhor em Belfor Roxo ou em qualquer cidade. Vale ouvir o passado, entender o presente, refletirmos sobre o futuro. Ao ouvirmos todos esses relatos, pensamentos e experiências, entendemos que há uma necessidade constante de projetos que interliguem e promovam a cultura, a acessibilidade, a educação, meio ambiente, ciência, tecnologia, saúde e cidadania. Que esses projetos e resultados transbordem as fronteiras municipais e contemplem a região da Baixada Fluminense. Projeto Cultural Audiovisual Belfor Roxo, um olhar para o futuro. Melhor ouvir a terra clamar, sensações, consciência de um mundo melhor. Não basta seguir, o importante é lutar. Gerações, o futuro está em nós. O meu desejo de um mundo melhor me faz cantar essa canção. Eu quero ver o amanhã sorrir pra quem pisar nesse chão. Vou levantar essa bandeira e defendê-la com vibração. Eu quero caminhar pra frente nessa inspiração. Preservar a terra, cuidar do ar, ter água limpa para beber. Dar ao que virá, planeta um lar.